Nós certamente vivemos na época mais segura da história da humanidade. Agora temos antibióticos, vacinas, ciência e tecnologia nunca estiveram tão evoluídas. A economia hoje é globalizada e isso faz com que tenhamos pouco risco de guerras no mundo. A última guerra, por exemplo, foi há mais ou menos 80 anos atrás. Isso faz com que a gente viva mais, com mais conforto e com mais saúde do que qualquer geração anterior à nossa na história da humanidade. Isso vale para qualquer lugar da Terra, são conquistas da humanidade. Mas nem todos os países são iguais. Na verdade, eles são muito diferentes. A gente vai falar de alguns países que, se você nasceu neles, digamos que você está muito bem na sua vida, muito tranquilo. Expectativa de vida. Então aí vamos para uma estatística muito interessante, que é o índice de expectativa de vida dos países da humanidade. Em primeiro está Hong Kong, depois Japão, Suíça e Singapura, com uma média aí de 84 anos de expectativa de vida. Então as pessoas que nascem em Hong Kong vivem aí mais ou menos 84 anos de vida. É muito curioso que a maioria desses países estão na Ásia. Isso deve ser por conta da alimentação deles ser mais regrada e pessoas que são aí mais zen. E as mulheres sempre têm mais expectativa de vida do que os homens, por terem menos propensão a certos tipos de câncer e doenças do coração. O Brasil, nessa lista, está em 76º lugar. O brasileiro vive mais ou menos uma média de 75 anos de idade. Mas é bom lembrar que tem muita gente que mora no interior fazendo serviço braçal e por isso a expectativa de vida é muito baixa. E o Brasil, apesar de estar em 76º lugar nessa lista, ele perde muito na próxima lista que temos, que é da taxa de homicídio. É um indicador de quão violento o país é. E os top 10 países com as menores taxas de homicídio por 100 mil habitantes são Japão, Singapura, Hong Kong, Luxemburgo, Indonésia, Noruega, Oman, Suíça, Emirados Árabes Unidos e China. De novo, a Ásia predomina. E essa lista não inclui países de cidades pequenas ou de uma cidade só, como Mônaco e Andorra, que não tiveram nenhuma morte no último ano. Eu já tive em Mônaco, foi bem de boa, foi massa, Mônaco é massa. Aposto que você não viu nenhum homicídio. Eu não vi nenhum homicídio, eu atravessei o país de Mônaco em um dia, são só 2 quilômetros, atravessei andando, não vi nada. O Brasil está num lugar muito ruim nessa lista, com 29 homicídios a cada 100 mil habitantes. Só 11 países são piores do que o Brasil em uma lista de 200 países, então o Brasil está lá no fundo nessa lista. Países como México, Iraque e Síria estão melhores do que o Brasil nessa lista, cara. Você pode ver como é que é a situação no Brasil em 2015, por exemplo, 6 anos atrás, nesse mapa, onde o Brasil, com 59 mil homicídios no ano de 2015, está em vermelho, e todos esses países de azul somados têm menos homicídios do que o Brasil nesse ano. E tem países aí como Estados Unidos, Rússia, China, Austrália, todos os países da Europa, alguns países ali do norte da África, muitos países mesmo. Mas o Brasil, apesar de estar lá no fundo dessa lista, com uma taxa de homicídio gigante, não é tão ruim com desastres naturais. O Brasil não tem terremoto, nem maremoto, tsunami e não tem nenhum vulcão. Mas mesmo assim, tem riscos de inundação, deslizamento de terra, dentre outros. Existem países que nem isso tem, ou que têm uma ótima infraestrutura que evitam eles a se expor nesse tipo de problema. Como o Catar, que fica no Oriente Médio, ali no meio do deserto. Malta, São Vicente e Granadinas e Granada, que apesar de ter esse nome, é um país bem seguro. Mas viver em um país em que as pessoas são felizes faz toda a diferença. O Brasil tem muita gente que é feliz, mas eles medem esse índice por várias coisas, incluindo PIB per capita, expectativa de vida, liberdade e quantidade de corrupção. Em primeiro lugar está Finlândia, depois Islândia, Dinamarca, Suíça e Holanda. Nenhuma surpresa, países escandinavos estão aí dominando essa lista de novo. Provavelmente por causa da baixa corrupção e alta transferência de renda. Mas no caso da Holanda deve ser por algum outro motivo. Outra coisa que é muito bom para a felicidade lá, que é a fábrica da Heineken. É verdade, é verdade. No meio da cidade lá de Amsterdã tem a fábrica, cara. Um índice também muito importante para você medir o quanto um país é seguro para sua vida seria o risco de mortes por doenças não contagiosas. Doenças normais que as pessoas desenvolvem por causa de maus hábitos ou por causas genéticas. Doença cardiovascular, câncer, diabetes, doenças respiratórias e etc. A lista fala sobre o risco de morrer por conta de uma delas entre 30 a 70 anos. E os países que estão melhor posicionados nessa lista são Islândia, Coreia do Norte,
Suíça, Japão, Austrália e Suécia. Pode ter relação com saneamento básico, existência de sistemas de saúde acessível e de qualidade, bem-estar da população, incluindo menos estresse, alimentação saudável e poluição. Outra coisa em que os países escandinavos são muito evoluídos é no controle da poluição do ar. Os 5 que têm menos poluição são esses: Suécia, Finlândia, Noruega, Estônia e Nova Zelândia. Se você quer ter menos chance de desenvolver uma doença respiratória, ir morar no norte da Europa certamente é uma boa ideia. Eu agora estou no norte da Europa, aqui agora tô no Reino Unido, aqui ó, muito massa. Agora os países mais pacíficos. O índice que leva em conta vários indicadores como violência, criminalidade, relação com os países vizinhos, estabilidade política, gastos com militares e etc. Então os top 6 dessa lista em 2020 foram Islândia, Nova Zelândia, Portugal, Áustria, Dinamarca e Canadá. A Islândia com certeza está em primeiro lugar nessa lista aí, porque os caras levam muita consideração com os países vizinhos, já que a Islândia é uma ilha no meio do nada e o lugar mais próximo da Islândia é a Groenlândia, que é só neve, não tem mais nada lá, então é muito fácil. Mas a Islândia não está só bem posicionada nessa lista, mas em todas as listas que eu falei nesse vídeo aqui. Não sei se você reparou, mas já está na cara que a Islândia é a ganhadora do lugar mais seguro para se viver no mundo. Você moraria na Islândia, mano? Cara, lá é frio pra caramba, né? É frio e caro. Lá é muito caro. Caro. É, um dos países mais caros do mundo é a Islândia. Você moraria? Eu acho que eu não. Eu não moraria não, cara. É muito frio, mas, apesar de ser muito bonito, mas é muito frio e é muito caro. Mas ela tá no top aí das listas, né? Mas eu gosto do calor do Brasil, eu gosto do Brasil, eu gosto pra caramba do Brasil. Acho que pra visitar a Islândia é legal. Visitar no verão é bom. Beleza, Islândia. Parabéns. Isso se deve a muitos fatores, incluindo um bom senso de igualdade dentro da população e que, por sua vez, é ajudada pela pequena população de pouco mais de 360 mil pessoas na Islândia. Baixíssima criminalidade e corrupção. A Islândia ficou neutra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, apesar de estar na Europa, né, onde a guerra explodiu foi na Europa. No último século teve alguns poucos conflitos por território com o Reino Unido por espaço marítimo. E apenas um islandês morreu em conflitos militares nos últimos 5 séculos, ou seja, 500 anos. E foi nos anos 70, num desses conflitos ali com o Reino Unido. E como se não bastasse tanta paz, tanta family friendly para um país, a polícia de lá também matou apenas uma pessoa em toda a história da Islândia. Toda a história do país, que já é um país velho porque fica na Europa, só uma pessoa morreu com coisa de polícia matando alguém. É muita paz para um país. A Islândia é simplesmente fenomenal, mas o lugar mesmo que eu queria morar era no botão do like. O botão do like é o melhor lugar para morar no mundo. O botão do like é o lugar mais seguro do mundo e compartilhar é o segundo lugar mais seguro do mundo para você morar. Então eu moraria aí a minha vida inteira nesses botões. Bom, então esse foi mais um vídeo fenomenal. Como vocês já sabem, é vídeo todo dia. Te vi hoje, amanhã eu te vejo mais ainda e até mais.